Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos de volta ao DR com Manu e Gwens. E depois de alguns vídeos sem aparecer, só mostrando a vozinha mesmo, estou de volta aqui mostrando a cara. Não sei se todo mundo gosta, mas eu estou voltando. A gente passou um tempinho, eu, meu bebê e minha mãe, lá em Belém do Pará, que é a minha terra natal, e nesse conflito de localidades, o meu marido que ficou aqui em Curitiba pegava os meus áudios, gravava, editava pra gente poder ficar firme com os vídeos, mostrando conteúdo legal pra vocês nesses dias em que eu não estava aqui. Então, acho que deu tudo certo, fizemos alguns vídeos interessantes que você pode conferir, mas agora eu voltei. E hoje a gente vai gravar um vídeo para falar para você sobre uma capital do Nordeste, que é Fortaleza. Inclusive é uma das cidades que eu mais gosto lá pelo Nordeste, é uma das cidades que eu mais gosto no Brasil. E recentemente a gente fez uma enquete aqui no canal na aba Comunidades. Se você ainda não é inscrito, se inscreve que a gente posta vídeo legal toda segunda e sexta-feira às 8 da noite, e também agora já tá interagindo pela aba da comunidade com vocês, mostrando um pouquinho mais do nosso conteúdo, e fizemos essa enquete sobre qual cidade que vocês queriam saber um pouco mais. Algumas pessoas votaram e elegeram Fortaleza, que, como eu disse, é um município da região do Nordeste. E além de fazer parte dessa região incrível, acalorada, que a gente é muito bem recepcionado toda vez que vai lá, ela também é a capital do estado do Ceará. Então hoje vamos falar aqui de uma capital, é uma cidade grande, tu não vai entrar na nossa playlist de Little Cities. É uma cidade que tem grandes atrativos turísticos, então ela movimenta muito dinheiro nesse sentido e milhões de turistas todos os anos. Se você é daqueles que nunca foi em Fortaleza, ainda não teve esse privilégio, vá dar uma passada em Fortaleza que você não vai se arrepender. Além de ter praias lindíssimas, tem outros bônus que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Eu tive a oportunidade de ir infinitas vezes em Fortaleza, graças até à proximidade que ela tem de Belém do Pará. Ela é uma das cidades do Nordeste mais próximas de Belém, então se você for de ônibus de Belém do Pará para Fortaleza, dá 24 horas de viagem, é muita coisa. Mas se você for de avião, é 1 horinha de viagem, então bate e volta super legal. E graças a isso eu fui várias vezes nessa cidade linda. Fortaleza, ela está localizada no litoral do Oceano Atlântico. Então, graças a isso, Fortaleza vai lhe entregar um marzão de águas claras belíssimos. Inclusive, a Fortaleza, ela atrai muitos turistas, mesmo sendo uma capital, porque ela possui praias na cidade mesmo. Então, se você estiver andando pela Beira-Mar, que contém a Avenida Beira-Mar, você já vai ter lá 3 praias belíssimas para você contemplar, com uma orla bem legal, que tem uma feirinha todo fim de tarde, que vai lhe apresentar vários artesanatos legais e coisas para vender dos locais. Então, todo final de tarde, se eu não me engano, a partir das 4, 5 horas, você andando pela Avenida Beira-Mar vai encontrar essa feirinha bem legal, e vai ter as praias de Iracema, Meireles e Mucuripe ao longo desse beira-marzão. Mas toda a orla, toda a extensão de praia de Fortaleza não se resume apenas a essas 3 praias. Tem cerca de 34 quilômetros de extensão com 15 praias. Então é um litoral, é uma extensão bem legal para curtir. Ao longo da Avenida Beira-Mar também você vai ter diversos hotéis de luxos para contemplar ou para se hospedar, se você conseguir pagar esse valor, né? Porque cada hotel é para um bolso. Mas não tem só esses hotéis de luxo. Tem hotéis de 210 aproximadamente, né? Um hotel mediano, até 1.000 e tantos a diária. E isso vai de bolso para bolso, como eu já falei em outros vídeos. Então, Fortaleza é muito eclética nisso. Ela vai contemplar todos os tipos de situações financeiras. Então, claro que, dependendo da região que você tiver, do estado que você tiver, a passagem pode sair um pouquinho mais cara, né? Especialmente por ser um destino turístico de praias, no verãozão, assim, pode chamar a atenção e pode ficar um pouquinho mais caro. Mas todas as vezes que eu fui, eu consegui, sim,
achar hotéis interessantes nos valores que eu podia pagar e com as coisas que eu queria usufruir. Agora, continuando sobre praias, dentre as praias mais distantes, né? Não tão distantes, que chamam a atenção dos turistas, tem a Praia do Futuro, que é cerca de 30 a 40 minutos do centro, se você for usar o transporte público, uns 15, 20 minutos se você for de Uber ou de carro. E o Complexo Beach Park, que é aquele complexo que tem praia, tem hotel e tem toda uma infraestrutura para usufruir dentro, é muito conhecido no Brasil, e também fica próximo a Fortaleza, não exatamente na capital, mas é bem próximo, então você consegue fazer um bate-volta do Complexo Beach Park. Então, para quem não sabia, é lá no Ceará o complexo e vale muito a pena conhecer também. Se você vai conhecer Fortaleza, se você vai pela primeira vez e quer saber como é a locomoção na cidade, ela é bem facilitada. Então, por ser uma capital, você vai conseguir ter acesso a transportes com bastante facilidade. Tanto o Uber quanto outros aplicativos de corrida, você vai conseguir chamar, não tanto ultimamente, né? Porque como todos sabem, está uma dificuldade para conseguir carros nesse tipo de aplicativo, mas existem. Você vai ter acesso a táxi também. E quanto à locomoção de transporte público, também não é muito difícil. Fortaleza, ela tem 7 terminais de integração, sendo o mais famoso, inclusive o único que eu utilizei em todas as vezes que eu fui para Fortaleza, é o Papicu. É o que se chama Papicu. Eu não sei exatamente porquê, eu acho o nome interessante, estava até comentando com meu marido. O Papicu, ele faz essa integração entre as principais praias. Então, como é que funciona? Você paga um determinado valor e aí você pega a quantidade de transporte necessária, parando nesse terminal de integração para poder chegar ao seu destino. Isso é muito fácil de fazer e você pode até se perder lá. Os cearenses, a galera de Fortaleza, são muito receptivos, então podem te ajudar também nesse sentido. Outra coisa que dá para usar bem legal, é isso no Brasil inteiro, né? Mas eu sempre uso quando vou em Fortaleza, é o Google Maps. O Google Maps, além de indicar a localização e tudo aquilo que a gente já conhece de funcionalidade do Google Maps, ele também mostra que tipo de ônibus você pode pegar, qual ônibus você pode pegar, se você for utilizar metrô, qual a linha que você vai pegar. Então facilita super a sua vida. Tem cidades que tem esse tipo de serviço, tem cidades que não tem. Fortaleza tem, então já tô adiantando para vocês que você pode usar o Maps e ele já vai dar esse bônus legal pra gente. Mas nem só de praias vive Fortaleza. Então você que busca um pouco mais de história, coisas culturais para fazer, teatros, espaços públicos de convivência, Fortaleza te dá isso também. E o mais famoso de todos eles é o Centro Dragão do Mar de Arte. Ele fica lá no finalzinho de Iracema, dependendo da posição que você for, mas tipo, se você for de Meireles para Iracema, você nunca foi em Fortaleza, se você nunca foi, não tá entendendo nada. Mas se você estiver em Meireles, por exemplo, você vai em direção a Iracema, no final de Iracema, você vai encontrar o Centro Dragão do Mar de Arte. Teatro, um planetário, cinema, lojas, bibliotecas, espaços de integração. Então é um local mesmo completão. Se você quiser ter essa experiência cultural no Ceará, não no Ceará, mas especificamente em Fortaleza, você nem precisa ir em tantos outros lugares, você encontra tudo lá no centro, Dragão de Mar e de Artes. E também temos o Mercado Municipal de Fortaleza. Inclusive a minha mãe, que com certeza verá esse vídeo, porque ela assiste todos os meus vídeos. Obrigada, mamãe. Olha, meu coração saiu todo torto. Ela adora o Mercado Municipal, porque lá você consegue comprar várias coisas legais, típicas de Fortaleza, típicas do Ceará, e muito baratas. Às vezes nem tão baratas, inclusive, gente, no Mercado Municipal. Eu sei que o aluguel aí deve ser muito caro, mas as coisas estão ficando caras. Eu lembro que eu comprava camisas legais aí por R$15 e a minha mãe, na última vez, não conseguiu comprar essas camisas. Mas tudo bem, a inflação no Brasil está extrema mesmo. Se você quiser conhecer esse espaço, é muito legal, é um espaço de vários andares, 3 ou 4 andares, tem acessibilidade, tem escadas, tem elevador. Então é um mercado interessante que vende de tudo, mas principalmente coisas locais.
voltando para Fortaleza, a capital do Ceará costuma ter uma temperatura média anual de 27, 28 graus. Então, é um clima quente, semi-úmido, então você não necessariamente vai suar. Tem vezes que você vai ficar com a pele bem seca, aquele calor ardido. Diante disso, a umidade gira em torno de 79%. Não é uma umidade baixa, mas também não é uma umidade tão elevada. Tem dias que você pode pegar quase uns 40 graus. Então vá preparado para um calorão na capital cearense. Algumas curiosidades econômicas rápidas, só para a gente bater esse bate-volta. É que Fortaleza é a capital mais rica do Nordeste, sendo a terceira região metropolitana mais rica do Brasil. Então, nós temos muita riqueza por ali naquela região e você vê nos prédios, nos carros e em vários locais bem bonitos e interessantes na capital e na região metropolitana por ali. Fortaleza, bem como o Nordeste e o Norte, praticamente todo, na verdade todo, possui quentura o ano inteiro. Não, já que o Norte e o Nordeste não possui as estações do ano bem definidas, como o Sudeste e o Sul daqui do país. Mas tem uma temporada que tudo fica mais caro, porque é a grande alta temporada no nosso Nordestão, que seria a partir de julho até meados, finalzinho de setembro. Nesses meses você vai pegar mais sol, menos chuva e também pagar um pouquinho mais caro para estar lá na região. Outra coisa interessante em Fortaleza, e eu também sei que isso acontece em Salvador, não vi ainda em outras cidades, tem Gramado também, esses bate e volta, mas se tratando de praias, eu vi em Fortaleza e em Salvador, que são literalmente bate-voltas de pequenos passeios, passeio curto, que você pode aproveitar coisas diferentes. Por exemplo, você pode fazer 3, 4 praias num dia só. Aí você diz, mas pra que eu quero fazer tudo isso? Eu não sei, eu fiz. Então você pode ir em 3 praias diferentes que ficam, 3 ou 4, já vi 4, ficam mais afastadas da região metropolitana de Fortaleza. Você paga um determinado valor, que da última vez que eu fui estava entre 60 e 70 reais, era bem em conta. Você ia nas 3 praias comparadas, aí fazia o seu almoço, algumas refeiçõezinhas e conhecia esses 3 lugares, podia andar de buggy, fazia coisas bem interessantes de cada localidade, conhecia um pouco. Tem a Canoa Quebrada, por exemplo, você pode conhecer, e outras praias mais distantes, que eu não lembro agora o nome, mas fazia parte desse bate-volta. Então é bem legal, você andando pela Avenida Beira-Mar, você pode comprar esse tipo de passeio. Procurando no Google também você já encontra para comprar pela internet. Mas se você não comprar e for antes pela Avenida Beira-Mar, que muita gente vende esse tipo de passeio, dá para fazer bem legais se for do seu interesse. Além disso, nesses passeios eles pegam você, a maioria, né? Pega você no hotel, faz todo o passeio, depois deixa você no hotel exausto, porque vocês já podem imaginar, né? Fazer um passeio de um dia inteiro, que dura mais de 12 horas, é cansativo, você chega exausto. Tire um dia só pra fazer esse tipo de passeio, se você quiser. E aí, eu gosto, mas eu acho que é o tipo de passeio pra se fazer uma vez só. Por algum motivo eu já fiz 2, e no segundo eu já não aproveitei tanto quanto na primeira vez. Mas é uma dica que eu tô deixando aqui pra vocês. Então, não mais, esse é o geralzão pra você que quer ter uma curiosidade, informações do geralzão do que fazer em Fortaleza. Aqui a gente entrega isso pra você. Aqui o nosso objetivo no canal é fazer com que você que pretende ir para os locais e ainda não sabe muito bem, tenha um feedback legal das principais informações, as informações que eu gostaria de ter tido antes, e agora eu tô tentando ajudar vocês. Se você gostou, dá um like que ajuda pra caramba. Segue o nosso canal e ativa o sininho, porque assim você não perde nenhum dos conteúdos. E eu tenho certeza que você vai gostar, porque a gente não posta só informações de cada cidade. A gente também posta curiosidades. Inclusive, a gente postou vídeos recentes de curiosidades. Se você quiser saber, inclusive, quais são os 10 lugares mais assombrados do Brasil, clica nesse card aqui que você vai saber. Dentre outros, faz uma maratona aqui dos nossos vídeos e fica com a gente. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E um grande abraço, gente. Tchau, tchau.